aqui é a Giovana do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre a introdução à camada limite. Primeiramente, que assunto a gente está estudando? O escoamento externo, viscoso e incompressível, mas, acima de tudo, escoamento externo. Bem, e antes a gente estava estudando o escoamento interno. Qual será a diferença entre eles? Bem, no escoamento interno, o nosso fluido, ele estava limitado ali, ele estava dentro, estava escoando dentro de uma certa parede, né, do tubo, aqui como a gente pode ver nesse exemplo. E no escoamento externo, se ele não é dentro, ele é ao contrário, ele é fora, como é que funciona isso? Bem, vou te mostrar agora. Suponha aqui um aerofólio. Eita, Giovana, aerofólio, ô termo difícil, o que é isso? Calma, vou te explicar o que é aqui. Um aerofólio é um obstáculo, certo? Mas nesse caso aqui, o aerofólio ele é o quê? Ele pode ser usado em asa de avião, em leme de barco, carro de corrida, ou seja, um objeto aí aplicável, né, em várias situações. Legal, esse meu objeto, ele tá aí. E ele tá em volta dele tem um fluido que está passando. Bem, agora esse fluido ele estava passando livremente, mas agora ele tem um obstáculo, ou seja, vai criar aí uma resistência, certo? E a gente vai ter um escoamento externo. Então o nosso ar, né, por exemplo, ele está passando aqui por fora desse aerofólio de uma certa maneira. Então a gente tem aí um escoamento externo, tá para fora do objeto, o obstáculo ao escoamento. Beleza? Ok, e o que a gente vai estudar aqui é além do escoamento externo, é a camada limite. Ou seja, existe uma região aí nesse escoamento que ela é diferenciada, algumas coisas diferentes acontecem dentro dela. Bem, ela está mais próxima aqui, como vocês podem ver, do objeto, do aerofólio. Bem, então para entender o conceito de camada limite, a gente vai agora aprender sobre a condição de não deslizamento. Bora lá então para entender esse conceito, essa ideia de camada limite. Ok. A condição de não deslizamento, ela diz o seguinte, que a velocidade do fluido na superfície é igual à velocidade da superfície. Como assim? Bom, imagina aqui a minha superfície aqui em preto e a velocidade dela é zero, ela está parada. O que acontece? Cada cor de bolinha aqui significa uma camada do fluido. A camada do fluido que toca imediatamente, né? Imagina um zoom, beleza? A camada de fluido que toca aqui imediatamente a superfície, ela está parada pela condição de não deslizamento. E as outras camadas, elas estão devagar, né, de forma suave aí, aumentando aos poucos a sua velocidade, ou seja, desacelerando, né? Então, em outras palavras, a desaceleração das camadas vai se perdendo conforme a gente se afasta da superfície. E conforme a gente chega perto da superfície, a velocidade, né, vai se aproximando da velocidade da superfície, né, pela condição do não deslizamento. Tudo isso para mostrar para você que existe na camada limite, existe um gradiente de velocidade. Então a velocidade ela vai mudando, né, da superfície até um certo ponto. Bem, na prática você pode estar pensando, o que acontece? Vamos ver isso num gráfico? Vamos responder num gráfico. Só se for agora. Bom, aí o que acontece? Na prática, um fluido ele está escoando livremente. E aí, quando ele encontra uma superfície, ele vai criar o que? Por conta da condição de não deslizamento, ele vai criar vai acontecer esse gradiente de velocidade, certo? A velocidade ela é zero, né, se estiver parada a superfície, e ela vai aumentando até chegar na velocidade de corrente livre, certo? Então, a camada limite tem muito a ver com isso. Bem, a camada limite, então vamos definir ela é a região que está afetada pela presença da superfície. Então, por isso que ela é uma zona que é muito importante e onde o gradiente de velocidade e as forças viscosas são importantes. Como assim forças viscosas? Bem, a viscosidade ela tem a ver com o atrito. E o atrito tem justamente a ver com isso, né? Tipo, as camadas elas vão, né? Como elas se atritam, né? Umas com as outras, tem atrito interno entre as camadas, elas vão passando, né? Essa velocidade vai aumentando porque no fluido, né? Isso acontece. Então, pelas forças viscosas também, a gente pode calcular a tensão de cisalhamento. Em
Enfim, existem vários detalhes interessantes sobre a camada limite e a gente vai ver mais um agora. Bem, uma análise interessante é a seguinte: conforme o fluido escoa, né, nessa superfície aí no escoamento externo, a camada limite aumenta. Ué, como assim? Como isso acontece? Confuso, né? De primeira parece confuso. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Bem, aqui estava o fluido escoando livremente e aqui ele encontra a superfície. Então aqui nesse ponto a velocidade é zero e ela passa aí aumentando e tal. Ok, mas daqui para cá, repara que a camada limite, né, que está delimitada aqui pelo esse vermelhinho, ela que era pequena e agora ela aumentou. Por que isso aconteceu? Porque as camadas, né, mais camadas estão sendo desaceleradas, ou seja, cada camada do fluido aqui vai passando, né, vai passando, transmitindo essa desaceleração, certo? Então aqui a gente vai ter, né, as camadas aqui, elas vão estar, a camada limite vai estar maior. Por outro lado, o que acontece? Nesse caso aqui, no primeiro caso, que é um caso laminar, vai estar mais essa curva aqui, o gradiente, ele está mais acentuado. E nesse caso aqui, ele está menos acentuado, ele está mais achatadinho. Por que isso acontece? É pelo mesmo motivo. Porque aqui tem mais camadas, nesse caso aqui tem mais camadas desaceleradas e aqui tem menos. Então, quanto menos camadas a gente tem desacelerada, mais acentuado vai ser essa mudança, certo? Esse gradiente. Bem, mas eu falei laminar e turbulento e o que isso tem a ver? Bom, laminar e turbulento tem a ver com Reynolds, né? Um Reynolds crítico. Um escoamento é laminar quando o Reynolds é menor que o Reynolds crítico. E o escoamento é turbulento quando o Reynolds é maior que o Reynolds crítico. Só que, no caso, no Reynolds, né, em dutos, ele é ρ VD sobre μ. Só que aqui a gente não tem mais o duto, não é mais interno. Então, quem vai ser o Reynolds crítico? Vai ser um ρ VX sobre μ, certo? E esse X, no duto, ele é D. Mas na placa plana lisa, por exemplo, nesse caso, ele vai ser um X. E quem é esse X? É a posição onde ocorre essa transição laminar e turbulento. E repara que o Reynolds, né, o número do Reynolds crítico muda para cada caso. Para o caso da placa plana lisa, a gente tem 5 vezes 10 à quinta. No caso da esfera lisa, né, uma esfera e escoamento fora da esfera, o Reynolds crítico é 4 vezes 10 à quinta, e aqui é definido pelo diâmetro da esfera, certo? Bem, só para mostrar para vocês que o Reynolds crítico é igual a 2.300, é algo que é para escoamento em dutos. Aqui no escoamento externo a gente tem outros valores de Reynolds críticos, dependendo da geometria aí aqui da superfície, certo? Ok, então vamos fazer um resumão aí da nossa camada limite. Na camada limite, a própria camada limite, ela é a região afetada pela presença da superfície, ou seja, é essa região aqui que é afetada pela presença da superfície. E ela é determinada, né? Ela vai ser maior, né, no escoamento turbulento, como vocês podem ver aqui, certo? Aqui é a camada limite, aqui também é a camada limite, aqui no laminar e no turbulento. Além disso, essa transição laminar turbulento determina o Reynolds crítico. E o Reynolds crítico, no caso, né, de um escoamento externo, vai ser ρ VX sobre μ, sendo x a posição da transição. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!